Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus possam envolver os nossos corações. Vamos dar início a mais uma reunião de estudo e tratamento espiritual desta noite. E vamos ouvir, através da nossa irmã Rafaela, a página de hoje. Boa noite, meus irmãos. A página de hoje é referente ao livro Segue-me, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Natal. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer ação de reajuste violento. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não se declarava um embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentil inconsciente. Derramava-se tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrara, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível daquele inovidável momento em diante a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade, o inimigo converter-se-ia em irmão transviado, o criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais sofreriam relegados ao abandono nos vales da imundícia. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, vontade. Estendamos a simpatia a todos e comecemos a viver realmente com Jesus, sob os esplendores de um novo dia. Muita paz a todos. Nós agradecemos a nossa irmã Rafaela pela leitura da página. Vamos agora, meus irmãos, unidos em pensamentos e corações, elevarmos até Deus, nosso Pai, e a Jesus, para dizermos assim: Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, divino amado Mestre, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, reunidos em Seu nome, para darmos início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual desta noite. Abençoe, Senhor, a cada um de nós. Abençoe a todos os irmãos da casa de Isaac Lima, seus familiares, seus amigos. Abençoe, Senhor, aqueles que se encontram enfermos do corpo e da alma. Abençoe os médicos, enfermeiros. Senhor Jesus, ampara, Senhor, aos nossos irmãos que estão desencarnando. Que a espiritualidade amiga possa encaminhar esses irmãos, Senhor, consolando e amparando, Senhor. Rogamos também, Mestre amado, pelos familiares que estão perdendo seus entes queridos. Eles possam ser consolados e confortados. Senhor Jesus, te rogamos também por aqueles que estão aflitos, desconsolados, desesperançados.
Envolva, Senhor, com o teu amor e a tua paz. Abençoe, Senhor, a humanidade. E assim, Mestre amado, certo do teu amor para conosco, vamos dar início a mais um estudo, que possamos, Senhor, refletir nesses ensinamentos de hoje. Graças a Deus e graças a Ti, Senhor Jesus, que assim seja. Meus irmãos, o estudo da noite de hoje se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, itens 3 e 4. E o tema é Jesus e as esperanças renovadas. E quem fará esse estudo será a nossa irmã Márcia Matos. Muita paz, meus irmãos. Boa noite, queridos amigos e companheiros de Jornada Espírita. Estamos hoje reunidos para mais um estudo na casa de Isaac Lima. E hoje nós trataremos do assunto Jesus e as Esperanças Renovadas. E através de um poema do livro da Amélia Rodrigues, com o livro Há Flores no Caminho, vou só falar um trechinho para a gente poder se situar na paisagem a qual nós estamos nos transportando nesse momento, de chegarmos àqueles dias em que Jesus esteve, como Ele está conosco nesses momentos, onde estamos passando por situações tão tristes, tão desconsoladoras, tão desmotivadoras. Mas o Cristo nos traz a certeza de um porvir melhor. E foi nessa paisagem em que Ele sobe ao monte e nos traz, através da Amélia, essas palavras de acalento ao nosso coração. A paisagem é a moldura do Lago do Espelho, em cujas bordas reflete-se o amor do Mestre pelas dores humanas. Naquelas paragens, nas cidades fronteiras e ribeirinhas, em cujo solo basalmiza, confraterniza com os miosotes e o trigo dourado, espia da terra jovial, as redes espreguiçadas ao sol. Às praias largas, Jesus viveu a ternura da gente simples, sorriu com as criancinhas e abriu a boca para entoar a canção da esperança. Jesus traz através do Sermão do Monte o estatuto da nova era, para que nós, hoje, no futuro, pudéssemos encontrar a fonte de esperança e de renovação, para continuarmos sempre em busca do que é melhor. E Jesus vem nos dizer assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que são famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados pobres de espíritos, pois é deles o reino dos céus. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que são dóceis, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que são pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Através desse lindo poema, Jesus nos convida a podermos caminhar com a nova perspectiva, não só de esperança e de renovação, mas Ele nos desafia a buscarmos através do conforto o amparo, a certeza de que estar com o Mestre, com seus legado, com aquilo que Ele nos trouxe, através de teus exemplos, que pudéssemos assim, juntos, confiantes naquilo que Ele nos estava propusendo naquele momento. E Ele, vendo aquela pleide de pessoas que ali estavam reunidos, sedentos de coragem, de bom ânimo,
assim como nós hoje nos nossos dias. Estamos sedentos da palavra do Cristo, sedentos de palavras de esperança, de amor, de renovação e de bom ânimo. E através desse desafio que Jesus nos convida, porque quando Ele nos apresenta o Sermão do Monte, Ele nos desafia a sermos aquilo a quem nós estamos destinados a sermos. Somos herdeiros de Deus. E como herdeiros de Deus, o que Ele nos diz? Se nós tivermos paciência, resignação, tolerância, abrandarmos o nosso coração, sermos pacificadores, nós iríamos encontrar o quê? O reino de Deus. Nós veríamos a Deus, nós alcançaríamos a misericórdia e seríamos saciados da nossa justiça. Então Ele nos diz, aqui está o caminho e vamos juntos caminhar. E Ele nos desafia a podermos, a cada instante, a cada provação, a cada luta que nós tivermos, a gente buscar força através dos seus exemplos. Jesus, Ele nos dá um convite para que a gente possa sermos herdeiros do Pai. Porque Ele nos diz, vós sois o sal da terra, e o sal só dá sabor. Se ele não der o sabor, se ele não fizer a diferença, para mais nada ele serve. Então, que nós fôssemos diferentes daquilo tudo que aqui estamos. Que sejamos mais um a trabalhar em nome do Cristo, a trabalhar pelo Cristo. Quando Ele diz que nós somos a luz do mundo, que a gente fizesse a nossa luz brilhar, fôssemos diferentes. Não adianta a gente juntar as pessoas que estão desanimadas, tristes, desamparadas. Nós temos que fazer a diferença. Levar às pessoas a alegria, o amparo, o bom ânimo, a palavra confortadora. E Jesus, Ele nos traz, através das bem-aventuranças, essas palavras de renovação, para que a gente se renovasse. E não é por acaso que dentro do Evangelho, o capítulo 5, ele vem falando da bem-aventurança, começa, e aí dá uma pausa e entra o Cristo Consolador. Porque ele diz que nós vamos ter aflições, mas que nós confiássemos que Ele está conosco. Ele está conosco. Nós temos que estar com Cristo. E assim Ele nos incentiva a sairmos da nossa zona de conforto, porque não basta a gente dizer ser cristão, não basta nós dizermos ser espírita, acreditarmos na progressão, no livre-arbítrio, na reencarnação, na lei de justiça e de caridade. Não basta a gente dizer isso, mas nós temos que exemplificar aquilo que Jesus nos propôs, através do Sermão do Monte, a buscarmos fazer essa diferença. E Ele nos convida a subir do nível em que nós estamos. Nós estamos numa faixa vibratória. E nesse momento, que a gente tem que sair em busca do nosso aperfeiçoamento espiritual e moral. Ele diz, chega de estarmos nesse nível. Quando Jesus falou a bem-aventurança há 2020 anos atrás, Ele estava pensando nos dias de hoje. Foi lançada a semente naquele momento. Hoje é o tempo da gente colher os frutos. Como? Se nós já estivemos lá, ouvimos essas palavras e hoje a gente já aceitou o Espiritismo como Consolador prometido, nós temos que ter embutido dentro de nós que nós podemos fazer a diferença na seara do Mestre. Esse é o desafio de Jesus, para que nós possamos ser melhores do que éramos antes, do que éramos ontem, do que somos hoje. Que a cada etapa que a gente vai vivenciando, a cada provação que a gente vai passando, a gente possa se superar. E Ele nos estimula a essa sublimação,
em busca daquilo que nós estamos determinados a sermos. Ao que nós estamos determinados a sermos? A sermos espíritos perfeitos. E como os espíritos perfeitos que seremos um dia como Ele é, nós temos que nos superar. Sair dessa zona de conforto e podermos buscar estabelecer em nós o reino de Deus. Né? Ele nos convida a caminhar. E ele diz, né, quando ele fala assim para o paralítico, levanta e anda. Olha, ele fala no imperativo, levanta e anda. Assim ele diz para a gente, diante das nossas dores e das nossas aflições. Levanta e anda, porque levantar é continuar a caminhar. Quando ele diz para o paralítico, né, levanta, anda, deixa o seu... toma o seu leito e vai, o que ele quis dizer? Que a gente tem que seguir em frente e aproveitar que o leito significa as nossas experiências, que sirva de lição para que a gente possa seguir a nossa vida adiante, superando as nossas dificuldades e confiantes que Ele confia na gente. E Ele sabe que nós podemos fazer muito mais do que aquilo que a gente acha que podemos. E ele diz, se alguém me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando ele nos diz isso, porque nós estamos em trevas, mas quando ele nos dá essa esperança, nós teremos a luz da vida. Que vida é essa? A vida, porque quando Jesus ele, né, encontra e fala para a samaritana, né, quem beber desta água não terá mais sede, e quem viver sobre a minha luz não ficará mais nas trevas, ele quis dizer justamente isso. Que nós devemos sair daquela imensidão de escuridão que nós estamos absorvidos, da tristeza, do infortúnio, das decepções, dos rancores, né, e da desesperança, e não acreditarmos que a luz será feita. Estamos passando por momentos de muitas dificuldades, de muitas provações, de muitas dores, de muitas perdas. Mas Jesus nos dá a esperança de que dias melhores virão. E Ele nos dá esse consolo através do quê? Da nossa libertação. Libertação de quem nós somos, o quê? E daquilo que nos prende ainda e nos tortura das nossas dores e das nossas aflições, que é o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, nosso imediatismo, que ainda nos prende a essas situações. E com a nossa libertação, com a visão ampla do futuro, com a visão ampla da esperança e de que dias melhores virão, a lei de progresso será feita. E hoje, tudo que se parece treva é luz, no fim do tudo. Porque o nosso espírito sairá mais fortalecido. Teremos vida e vida em abundância, porque o que vai importar é a nossa vida e o que importa é a nossa vida espiritual. Essa passagem que nós temos aqui na Terra, ela é efêmera, é passageira. A nossa verdadeira vida é a vida do Espírito imortal que somos, e da qual Jesus está nos preparando a cada instante. E Ele espera de nós que nós vençamos a nós mesmos, vencer o bom combate, como diz Paulo, vencer as nossas imperfeições, aquilo que nos trava de caminharmos, de seguirmos em frente a Jesus. E Ele nos convida o quê? Ao trabalho, porque não basta só falar, tem que exemplificar, e Ele foi exemplificação do amor, através da ação que Ele fazia, quando Ele curava os cegos, quando Ele atende o centurião que intercede pelo seu criado paralítico, E ele com fé, o que ele diz? Não, Jesus, não precisa que tu vá à minha casa. É só o Senhor dizer que ele está curado e ele estará curado. E assim ele o fez. E a cura de Pedro, da sogra de Pedro, a libertação dos subsidiados. Então, a todo momento, Jesus exemplificou o amor.
Ele não disse que nós estaríamos condenados a viver em dores e em aflições, mas trazendo a palavra que alivia a medicação, que atinge as ulcerações morais do espírito. E assim ele nos convida a segui-lo e dizendo: quem me segue, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Por quê? Jugo, né, é aquela trave em que se coloca em dois animais do mesmo porte, né? E ali é para que os animais caminhem paralelamente, né? E um não faça esforço mais do que o outro. Mas o que ele quis dizer? Que ele está caminhando paralelamente junto de nós. E quem caminha com Jesus, o fardo fica mais leve. Embora a gente passe pelas dores, pelas aflições, pelas tormentas, nós sabemos que Ele está conosco e que tudo que nós passamos é melhora para o nosso espírito imortal. É o remédio para que a gente possa se desvencilhar daquilo que nos faz evoluir, daquilo que nos faz crescer, né? Quem recebe o consolo, mas não se acomoda, ele diz, vai em frente, galgando assim, avançando, e por mais que siga em frente, nós seremos consolados, confortados, mas nós teremos a confiança que encontraremos em Jesus, né? O conforto, o alívio. E aí vem, né, quando Jesus ele fala desse consolo, desse conforto, ele nos diz que trazia, né, o Consolador prometido. Ele foi o Consolador prometido, ele foi o primeiro Consolador. E depois ele diz que ele não nos abandonaria. E ele, o que ele nos dá? A esperança de tê-lo conosco mais vezes. E traz agora o Consolador prometido, que é o Espiritismo. Mas não basta a gente crer, como eu já falei, não basta a gente saber o Evangelho se nós não praticamos, se nós não trabalhamos, se nós não fazemos o primeiro trabalho que é em nós. Que o Evangelho é um convite à reforma íntima, ao trabalho que nós possa nos desenvolvermos em nós mesmos, essa mudança interior, não mudar o outro. A grande chave do Espiritismo é a nossa mudança íntima. E a gente nos modificando através daquilo que eu posso melhorar a cada instante, eu estarei sendo exemplo para outras pessoas. E que eu possa ser o melhor exemplo, que eu possa ser a melhor palavra, ser o sal, ser a luz. E com Jesus, todas as minhas dores e as minhas aflições serão consoladas e eu passarei pelas dores, passarei pelas aflições, passarei pelas perdas, mas tenho certeza que Jesus está comigo e eu estou com Cristo. Então ele nos desafia em todo instante a nos modificarmos. E aí o amor de Jesus, né, a gente vê assim, ele nos tira dessa acomodação. Quando ele diz, quando a gente pede a Jesus para nos consolar, ele nos leva ao conflito. O conflito íntimo, né, aquilo que a gente não aceita mais, que aquilo que incomoda a nossa consciência, cobrando de nós posturas melhores, atitudes melhores. Não, isso não mais condiz comigo. Então, quando a gente pede a paz, ele nos dá o quê? A luta, para que através da luta eu possa desenvolver a paciência, a perseverança, né? A ferramenta do trabalho que vai impulsionar o meu espírito a estar sempre em busca de melhoras. Quando nós pedimos para que nos faça grande, o que ele diz? Ele diz que a gente se torne pequeno. E aí ele nos dá a lição da humildade. Então, quando a gente quer engrandecer o nosso orgulho, porque sou eu quem faço, não. É o Cristo que vive em mim, que faz através de mim o que eu estou precisando fazer. Não sou eu. Aquele que quer ganhar, o que ele diz? Que nós percamos. Nós perdemos
sabendo que a gente está ajudando aquele que necessita ainda de nós, através da nossa renúncia, né? Através do desapego. E aquele que morre, vive. E a vida é em abundância, porque é a vida do espírito imortal. Precisamos treinar o nosso olhar para vermos através do olhar de Jesus, não através mais do meu olhar, mas que eu veja através do olhar de Jesus. Que quando eu ver uma situação, quando eu estiver vivendo num momento de tantas dores e de tantas aflições, eu possa compreender através do olhar de Jesus, através do ensinamento de Jesus, aquilo que essa lição quer nos ensinar. Que possamos ter esse olhar, como ele nos disse, né? Ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque quem enxerga com os olhos de Jesus, o seu patamar, o seu prisma de ótica se aumenta, abrange, se alarga, não fica mais limitada como é a nossa limitação da visão e da audição. E aí precisamos, a cada frase do Evangelho, convidados a nos dar um consolo. Todo o Evangelho. Mas esse consolo é sempre através de um desafio. E ele desafia a gente a todo instante a sermos cada vez melhores. E precisamos nos renovarmos o nosso movimento de acreditarmos, de que possamos, através de toda essa tristeza, de toda essa dor, no meio de toda a escuridão, a gente possa ver a luz. Em meio de todo esse lodaçal, a gente possa ver a esperança. Que a gente possa renovar em nós o nosso amor, a nossa perseverança, o nosso otimismo, a nossa vontade de auxiliar a Jesus nesse momento em que Ele nos convida a estarmos com Ele e fazermos aquilo que Ele gostaria que nós fizéssemos, porque somos trabalhadores do Cristo. E se trabalhamos para o Cristo, temos que labutar, encarando esse desafio que está aqui para nós vencermos essas dificuldades que estamos passando. Mas com a certeza que o amor de Jesus, que o amor de Deus por nós é muito maior do que tudo isso. E Ele nos deixou um ensinamento muito bonito, através do livro do Boa Nova, que eu gosto muito de falar, né? Quando Maria Madalena, que ela tinha tanto amor para dar, e ela vai falar com Jesus, e ela diz, mas Jesus, o que eu posso fazer quando o Senhor não mais estiver conosco? E Ele diz, ama o amor incondicional, o amor que não cobra, sem querer ser amada, ame. E Jesus mostra a Maria de Magdala como ela pode usar esse amor através amando o próximo, como amasse a si mesma. E quando Pedro, né, muito entristecido, muito chateado, amargurado, porque havia falhado, porque ele negou o Cristo 3 vezes. E ele era aquele discípulo que mais estava junto de Jesus em todos os momentos. Foi o primeiro e caminhava ali lado a lado com o mestre, e ele negou Jesus. E com o coração amargurado, entristecido, enuviado de dor, Jesus aparece para ele depois da ressurreição e pergunta a Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? E Jesus, sim, Senhor, eu te amo, apacenta a minha ovelha. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Depois, Pedro compreende aquilo que ele queria dizer, que ele estava se referindo. Quando ele negou Jesus, ele não estava negando a Jesus, mas negando a ele mesmo.
E aí Jesus convida ele a fazer um trabalho, esquece o teu erro, caminha, anda. Olha o convite, caminha, anda, eu te desafio a apacentar as minhas ovelhas. Eu te desafio, Maria, a amar o teu irmão como eu te amo. E quando ele vê Paulo, né, e na estrada de Damasco, e que faz, Paulo renuncia toda a sua vida em busca de uma nova vida, renunciando a si mesmo. E a ponto que ele diz, no final, ele fala: não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. E aí Paulo, né, vai ter essa transformação. E que nós possamos, não só nessa noite de hoje, mas em todas as noites, em todos os dias de nossa vida, buscarmos aquilo que estamos sendo desafiados por nós mesmos a superar as nossas angústias, os nossos medos, os nossos desafios, para nos superarmos e amarmos, curarmos, levar a palavra de bom ânimo, de carinho, de otimismo, de perseverança e de esperança. Que possamos renovar em nós o desejo constante de buscar através dos ensinamentos de Jesus, através das palavras desafiadoras e do convite que o Evangelho nos faz, de buscarmos sempre através de Jesus, o bálsamo que cura, que nos liberta e que nos fortalece. Que Jesus nos ampare a todos. Muita paz, muita luz. Nós agradecemos a nossa irmã Márcia Matos pelo estudo desta noite, pelas reflexões que ela nos trouxe. Amado Mestre Jesus, obrigada, Senhor, por este momento em que passamos aqui. Rogamos, Senhor, que Tu possas nos ajudar para que possamos, Senhor, colocar em prática tudo aquilo que aprendemos hoje, que as nossas esperanças possam ser renovadas a cada dia de nossas vidas. E assim, Senhor Jesus, abençoe o nosso trabalho desta noite, em que iremos passar para a aplicação do passe à distância. Fica conosco, Senhor Jesus, agora e sempre, que assim seja. Vamos agora, meus irmãos, unidos em pensamento, junto com a espiritualidade amiga, realizarmos o nosso passe à distância. Que Jesus possa abençoar cada um de nós. Vamos ouvir a música até o final. Muita paz, meus irmãos, que assim seja.